Está no ar o CDcast, o podcast da sua lição bíblica. Eu sou o pastor Gilson Paulo e estamos estudando a revista Os Valores do Reino de Deus, a relevância dos valores do Sermão do Monte para a Igreja. Revista de jovens e adultos publicada pela Casa Publicadora da Assembleia de Deus, CPAD. O comentarista desta revista é o grande homem de Deus, mestre Osiel Gomes. E hoje teremos a aula da lição de número 4, que tem por título Resguardando-se de Sentimentos Ruins. Gostaria, antes de mais nada, de pedir a você que nos acompanha neste momento que divulgue o trabalho realizado pelo Crente Docente. Para tanto, se inscreva no nosso canal, deixe lá o seu like e acione o sininho para ficar por dentro das nossas novidades. Desde já, também quero aqui agradecer pela audiência e também parabenizar nesse momento o nosso professor Edivanei Fernandes pela iniciativa de proporcionar ao povo de Deus subsídios para que as ministrações das aulas da EBD ocorram de modo satisfatório, edificante e frutífero. Então, vamos à nossa lição. Para iniciar aqui a abordagem da lição, destaco os seus principais objetivos. Após esta aula, o aluno deverá estar apto a expor que o Evangelho não é antinomista. O Evangelho não é antinomista. Veremos aqui o que seria esse sentido. Segundo, pontuar que a cólera, a raiva, a ira é o primeiro passo para o homicídio. E, por fim, correlacionar o ato de ofertar com a desavença. Como conciliar, se é que existe a possibilidade de uma conciliação entre ofertar e desavença. A nossa lição de hoje, ela está com base no texto bíblico em classe registrado em Mateus capítulo 5, versículo 21 ao 26. E o texto de ouro, o texto áureo, é exatamente Mateus capítulo 5, versículo 22, que diz assim: Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra o seu irmão será réu de juízo. A verdade prática, muito importante também nessa lição, é esta: a cólera e a ira não podem dominar o coração do crente. Elas devem ser evitadas, vencidas, de modo que o Evangelho atinja o seu coração. Olha só que interessante, né? A cólera e a ira não podem dominar o coração do crente. Elas devem ser evitadas e vencidas com o ensino do Evangelho. Perceba aqui que a lição, na verdade, vai transitar com base exatamente nessa palavra de Jesus, que ele traz à tona o mandamento, o sexto mandamento, não matarás, e vai explicar as causas, os sentimentos, as fontes que desaguam nesse ato tão terrível que é o ato do homicídio, de querer eliminar o outro por conta da raiva. A primeira coisa aqui que você deve entender nessa lição é que o Evangelho não é antinomista. O que seria antinomista? Anti-contrário. E nomista tem a ver com nomos. Nomos tem a ver com lei. Ou seja, o Evangelho não é contra a lei. O Evangelho não é anomista ou antinomista. A propósito, a palavra anomia significa para nós hoje como pecado. Anomia, não lei, sem lei. A negação, nomia lei. Anomia é agir, se comportar sem lei, sem ética, sem norma, sem padrão, sem conduta e sem referência. E isso não é Evangelho. O Evangelho carrega em si a sua ética. E a ética do Evangelho é aquela que visa glorificar a Deus. E a maneira que nós usamos para glorificar a Deus é exatamente dizer não ao pecado e sim para Deus. O próprio apóstolo Paulo, de modo recorrente, salientou que a salvação não é pela lei, a salvação não é pelas obras, a salvação é pela graça. Todavia, o salvo pela graça não vive em pecado. O salvo pela graça glorifica a Deus
na vida que ele vive na carne, vive a vida que ele vive humana, ele vive na fé daquele que morreu por ele e a si mesmo se entregou. Ou seja, ele vive para a glória de Deus. Paulo recorrentemente chamou a atenção sobre a necessidade imperiosa de mortificar a carne e pensar nas coisas que são de cima. Se já ressuscitaste em Cristo, buscai as coisas que são de cima e não as que são da terra. Porque nossa vida está crucificada em Cristo. Paulo também disse aos Romanos que antes oferecíamos os nossos corpos para o pecado e adultério, mas agora devemos oferecer o nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional, de sorte que o nosso corpo é templo do Espírito Santo e não podemos de forma alguma utilizá-lo para a vida promíscua. Não há como conciliar a nova vida em Cristo, a nova criatura, a nova criação, com o comportamento da velha criatura, da velha criação. Paulo mesmo disse categoricamente que os que nasceram em Cristo deverão viver em novidade de vida. E viver em novidade de vida significa atentar para a lei, para o princípio do Senhor para a sua vida. Porque eu digo que o evangelho não é antinomista, porque hoje é importante frisar isso. Existem várias correntes que estão banalizando a graça de Deus, tentando dizer que a graça cobre pecado e permite que a pessoa viva em pecado, de sorte que a pessoa não muda. Isso é muito, muito perigoso, porque toda pessoa que teve encontro com Jesus, teve a sua vida mudada e transformada, ela não está vinculada ao pecado e não tem prazer em pecar e, portanto, não vive de modo libertino. Paulo escreveu sua carta à igreja de Tessalônica, ele mesmo afirmou: e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Essa ideia de e não vos embriagueis com vinho, que é a contenda, é uma palavra temática. Esse vinho é uma referência ao modo de vida da antiguidade, cujo culto a Baco era regado a vinho, e esse vinho, portanto, sinônimo também de idolatria. E mais que isso, esse vinho era uma preparação para o comportamento cultico dos adoradores de Baal, comportamento este regrado, alimentado pela prática licenciosa, pelo sexo livre, solto, portanto, um comportamento promíscuo, que não se coadunava com a nova natureza obtida em Cristo. O que Paulo está dizendo não viva mais de modo dissoluto, não viva em pecado, não viva em promiscuidade, não viva presa à idolatria, porque você agora pertence a Deus e vive em Cristo. Portanto, ao invés de viver em pecado, enchei-vos do Espírito. Recorrentemente, Jesus salientou que a nossa justiça deve exceder a justiça dos fariseus. Ele mesmo disse: se a vossa justiça não exceder dos escribas e fariseus, de modo algum entrareis no reino dos céus. É preciso entender que o evangelho não tem nenhuma correlação com o pecado. O pecado não faz parte da vida daqueles que aceitaram a Cristo e vivem para o louvor da sua glória. É preciso romper. É preciso dizer não. É preciso dizer que Deus é amor. É verdade. Mas Deus também é justiça, Deus também é santidade. Não podemos subir ao púlpito e destacar somente um atributo da divindade. É preciso destacar da visão, lançar luz, trazer a lume todos os atributos de Deus, dentre eles também a sua justiça e a sua santidade. E aquele que vive em Deus, vive em Cristo, deve ser santo como ele foi santo, andar como ele andou, viver como ele viveu e fazer o que ele fez, porque a nossa obra glorifica o nosso Pai que está nos céus. Nós somos sal da terra e luz do mundo e, portanto, não podemos viver de modo a profanar aquele que morreu por nós e nos salvou na cruz do Calvário. De sorte que o evangelho não é licenciosidade, não é antinomia, não é uma palavra contrária à lei. Pelo contrário, quem está em Cristo vive a lei de Cristo. Ele é salvo pela graça, mas porque foi salvo, ele tem condições de viver uma vida santa e cumprir a lei para a glória daquele que vive e reina para todo sempre.
Mas também é importante frisar que, ao mesmo tempo que o evangelho não é antinomista, ele também não é legalista. O evangelho não é um conjunto de regras de faça-se e não faça-se. Não é uma postura que analisa a lei de modo frio, de modo técnico, sem sensibilidade, não. A lei também, o evangelho também, não é um comportamento farisaico de preocupação com um uniforme aqui e acolá. Não há em nenhum lugar na Bíblia o estabelecimento de um uniforme para a igreja. O que a Bíblia estabelece no que diz respeito à indumentária é que devemos viver de modo sóbrio e com modéstia, né? De maneira a não escandalizar. O que a Bíblia estabelece é ordem e decência, e não um uniforme para que se seja estabelecido enquanto um mandamento rígido, inflexível e, portanto, se comportando como um verdadeiro legalista. O Evangelho é salvação em Cristo Jesus, que nos liberta da culpa e do poder do pecado para que possamos viver para a glória de Deus. Avançando na lição, já no tópico 2, ela vai desenvolver uma ideia interessante, que é exatamente esse comportamento, a cólera e o primeiro ato para o homicídio. A cólera e o primeiro ato para o homicídio. O que fomentou essa discussão de Jesus foi exatamente a explanação que ele fez do 6º mandamento, lá do Decálogo. Você sabe que a ética do Antigo Testamento, a essência, a base dela é o Decálogo, ou seja, as 10 palavras, os 10 mandamentos. Dentre os 10 mandamentos, nós temos o 6º, que é não matarás. Você que é um estudioso da Bíblia, você sabe que esse decálogo, ele é tridimensional, porque ele tem 3 dimensões. Tem a dimensão espiritual, que é exatamente essa relação, esse relacionamento entre o homem e Deus. Ela começa, na verdade, destacando sobre a necessidade de não praticar idolatria, não terás outros deuses além de ti, não fazer imagem de escultura, essa palavra contra a idolatria, não usar o nome do Senhor Deus em vão, mas também, para além dessa ética vertical, essa ética espiritual, em que a pessoa é impulsionada a olhar para cima, também há uma outra força nessa ética, que é essa necessidade de olhar para o lado, olhar para o outro, essa ética da convivência, essa ética para com o próximo, essa ética na horizontalidade, essa ética social de convivência. E há 5 mandamentos nessa relação de preservação, para que se possa ter uma convivência sadia e saudável. Dentre essa regra, essa dimensão social, está ali o 6º mandamento, que é o não matarás. E por fim, o último mandamento, que é o 10º, é um mandamento que faz com que a pessoa olhe para dentro. Não cobiçarás. A cobiça, esse desejo impetuoso, essa concupiscência da carne, esse desejo desenfreado em querer possuir a despeito de qualquer outra coisa, a Bíblia chama de cobiça, e a pessoa precisa olhar para dentro e se livrar da cobiça. Desejar a mulher do próximo, desejar o bem do próximo, desejar a posição do próximo, desejar a vida do próximo em detrimento a sua própria realidade. E por conta desse desejo descontrolado, a pessoa faz de tudo, sem atentar para a normalidade das coisas e, portanto, agir de modo de anomia ou de transgressão, de pecado. E aqui, no texto em baila, que é o 6º mandamento, Jesus faz uma explanação primorosa desse texto, e a boa parte da lição transita exatamente nessa explicação. Perceba que na leitura bíblica em classe, diz assim o versículo 21, Mateus 5, 21. Ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolarizar contra o seu irmão será réu de juízo. Olha só, Jesus aqui reforça que o evangelho não é um evangelho antinomista, conforme já foi dito. Ele aqui já põe um peso maior. Na lei, no decálogo, está lá escrito que não podemos matar a pessoa. Na verdade, para Jesus, é o seguinte: não somente não matar, que não haja, que não tenha, que não reside, que não se aloje no teu coração, na tua alma, o desejo de matar.
O sentimento pela matança, seja a matança física, ou a matança espiritual, ou a matança social, quando a pessoa de repente fala mal de um outro, está queimando a honra, a moral, matando a reputação do indivíduo, quando a pessoa busca ocupar o seu espaço, ou o seu lugar no trabalho, de maneira inadequada, a partir de artimanhas funestas ou pecaminosas, é também uma forma de matar a ocupação profissional. Esse homicídio, seja físico, ou seja espiritual ou social, Jesus está dizendo que a fonte disso está exatamente no sentimento de raiva e de ira. Está assim, ó: eu, porém, vos digo que qualquer que, sem motivo, se encolarizar contra o seu irmão será réu de juízo. E qualquer que chamar o seu irmão de raca será réu de sinédrio, e qualquer que lhe chamar de louco será réu do fogo do inferno. Olha só, Jesus chamando atenção para a essência do pecado. Essa essência do pecado não se manifesta, não se revela do lado de fora. Ela se revela do lado de dentro. O lado de dentro que reside toda a maldade, é do coração que procede a saída da vida. O mal, na verdade, brota do coração. O que fala a boca está cheio o coração. E Jesus aqui está chamando a atenção sobre a importância de não carregarmos em nossa alma, e lembrando aqui que alma tem a ver com os nossos sentimentos, com a nossa razão e com a nossa volição. Não permita com que a sua alma seja dominada, controlada, guiada, dirigida pela cólera, pela ira. Iracundo, uma pessoa que age em função do ódio que permeia o seu coração. E quem anda encolerado vive acorrentado. Quem anda encolerado vive em coleira, sendo guiado pela ódio, e não consegue ter autodomínio, domínio próprio, autocontrole, e vive como uma cidade sem muros, pecando de modo aleatório e desembocando numa situação complicada, porque uma alma adoecida, uma alma enfermiçada, uma alma ferida pelo ódio, pela ira, aquela pessoa que não consegue se levantar, sem se libertar da ira. A Bíblia diz que não se põe o sol sobre a sua ira, ou seja, a pessoa até pode ficar com raiva, chateada e tal, aborrecida, mas tem que zerar a situação e não alimentar esse ódio. Não se põe o sol com a ira no vosso coração. Todavia, tem pessoas que são alimentadas pelo ódio, pela ira, pessoas iracundas, pessoas encolerizadas, com rancor na alma, com raiz de amargura, e é capaz de ceifar a vida até mesmo de uma pessoa próxima. Ora, olha o caso de Caim e Abel. O que levou Caim a matar Abel, senão a inveja, senão a ira? A Bíblia diz que os dois foram cultuar a Deus, e na hora do culto, Abel, com excelência e maestria, ofereceu a Deus o seu melhor. Ofereceu a Deus um sacrifício vivo, santo e agradável. Em contrapartida, Caim resolveu dar qualquer coisa para Deus, menosprezando Deus através da sua oferta. E a Bíblia diz que Deus atentou para Abel e sua oferta, mas não atentou para Caim, bem como para sua oferta, porque a oferta manifestou o coração de ambos. O que fez Caim? Ao invés de mudar a posição, a postura, percebeu que Deus abençoou Abel, ele foi tomado de ódio e caiu-lhe o semblante. E Deus, na sua misericórdia e bondade, foi ao encontro de Caim, chamando a sua atenção. Por que caísse seu semblante? Se porventura mudar, não haverá para ti aceitação, o pecado jaz à porta, mas cabe a ti dominá-lo. Deus chamou a atenção de Caim. No entanto, Caim deixou com que a sua alma fosse dominada pela ira, pelo ódio, pela inveja, e arquitetou um mal contra seu irmão, e de manhã botou em prática o mal que maquinou durante a noite, aqui uma forma metafórica de expressar, e arquitetou um plano e acabou matando o seu irmão. Ao invés de melhorar, piorou. Porque é assim que faz a raiva e o ódio. Se está ruim, pode piorar. Por isso é importante você liberar o perdão, liberar-se da culpa, deixar ir, deixar embora e viver de modo pleno na presença de Deus. Caim não fez isso, acabou matando o seu irmão e andou errante pelo caminho, e a maldição que estava sobre ele, Caim,
foi perpassada para os seus descendentes, de sorte que a linhagem de Caim foi uma linhagem ímpia, pecaminosa, marcada pela promiscuidade, pela bigamia e pela vida licenciosa. Não soube louvar e glorificar a Deus porque foi dominado pela ira, pelo ódio. Então, meu amigo e minha amiga que me ouve nesse momento, não permita com que o seu coração seja dominado pela raiva, dominado pelo ódio. É tempo de liberdade, é tempo de libertação, é tempo de viver para a glória de Deus, levantando as mãos sem ira e contenda diante daquele que vive e reina para sempre. Deus pode e Deus quer libertar você do seu ódio, da sua culpa, se você permitir que Deus a tenha dentro do seu coração e lembrar da palavra básica da Bíblia: não endureçais o vosso coração quando ouvirdes a voz do Espírito Santo. O Evangelho não é uma acomodação, Evangelho não é uma supressão, Evangelho não é recalque, Evangelho é libertação para a glória de Deus. Aleluia! Deus tem um tempo de liberdade para você, Ele quer mudar a sua vida, porque o Espírito Santo é especialista em limpar o nosso coração pelo poder da regeneração mediante a aplicação da sua palavra. Se você quer ter uma vida abençoada, liberta da ira, do ódio, da cólera, coloque no seu coração a palavra de Deus. A Bíblia diz: como purificará o mancebo o seu caminho, observando conforme a sua palavra, conforme a sua palavra. Que Deus possa te abençoar, te orientar, te ajudar, te fortalecer, e que você seja uma pessoa abençoada na presença de Deus. Não brinque com isso. Até inclusive, quando for ofertar, veja se você tem alguma desavença com seu irmão. Se tiver, vai lá, resolva a situação, peça perdão e só depois vai ao altar entregar a sua oferta, porque Deus, antes da sua oferta, quer o seu coração, e que o seu coração seja revelado através da sua oferta. Que Deus te abençoe muitíssimo. E aqui, para fechar essa reflexão, concluindo, como servos de Cristo que vivemos as verdades do Evangelho, não deixemos que pensamentos, palavras e ações firam o nosso próximo, nem deixemos entre nós esse tipo de comportamento de desavença. Em caso de desavença, a melhor coisa é resolver, pedir perdão à luz da Bíblia e viver de modo reconciliado com seu irmão e com Deus. Então viver plenamente o que está escrito: não matarás. Deus te abençoe. Eu quero aqui agradecer aos ouvintes nessa oportunidade, que aqui livremente estão nos ouvindo e participando desse áudio, desse podcast. Também quero aqui pedir a você, te convidar para seguir as páginas do Crente Docente, @Crente Docente no Instagram, no Facebook, pelo endereço facebook.com/Crente Docente, e aproveite também para ativar as notificações do canal Crente Docente no YouTube. Espero que essa aula tenha te abençoado, e que você seja um crente melhor e, portanto, viva plenamente na presença de Deus. Deus te abençoe e até a próxima, e fique com Deus em nome de Jesus. Amém.